Super grato, Cristiane. É interessante ver como está trabalhando diferentes linguagens, promovendo múltiplas parcerias, né, ainda mais com tantos projetos, ações, né, mas principalmente nisso que já extrapola a escola e que leva para, como você citou ali, mudança de atitude para a nossa vida cotidiana. E justo com isso, o Daniel, acho que entra bem agora, né, trazendo um pouco, né, acho que Daniel e Dominique, a gente agora parte um pouco para o espaço que não é o espaço formal também da educação. Não só na escola, não só na universidade, mas no nosso dia a dia. Aonde mais acontece essa educação e de que outras formas a gente pode olhar para ela também. Daniel? Você está sem? Bem, pessoal, um bom final da manhã, bom início da tarde, almoço, né? Bem, acabei de chegar de viagem, né? Eu moro na roça, né? Então, uma cidade bem pequenininha, de 15 mil habitantes, não tem nem semáforo. E dessa vez vim viajando com meu filhote, o Antônio, né? De 5 anos. Então, a viagem é junto no ônibus, são 9 horas de viagem, então eu não dormi, né? Porque a gente tem que ir ajeitando, né? Mas foi uma delícia, ele está todo feliz de ter vindo. E, assim, essa apresentação agora, só pelas fotos, eu passaria o dia vendo essas fotos, meu Deus do céu, que coisa gostosa. Eu trabalho com desenvolvimento de software, faço parte de uma cooperativa chamada EITA, Educação, Informação e Tecnologia para Autogestão. A gente trabalha com desenvolvimento de tecnologias livres da informação para apoio a movimentos sociais progressistas. Também estou, né, no momento, presidente de uma entidade lá que luta contra a mineração e pela preservação da Pedra Branca, que é um ponto mais alto de um vulcão, uma região vulcânica ali em Poços de Caldas, na região de Poços de Caldas. Eu não moro em Poços, moro do lado, em Caldas, né, cidadezinha de 15 mil habitantes. E trabalhei muito tempo com economia solidária e por um determinado período fui também o secretário executivo da Rede Intercontinental de Promoção da Economia Social e Solidária, bem no momento que estava se discutindo a construção da agenda pós 2015, né, que acabou virando os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? E a gente teve várias tentativas de intervenção ali e fracassamos, né? O resultado para nós é bastante frustrante dos ODS, mas enfim, do jeito que está a conjuntura hoje, até isso é positivo, né? Mas então, para começar, né, eu pensei em trazer 3 elementos, assim, um inicial, que assim, é muito difícil falar sobre o tema educação e sustentabilidade sem falar dos tempos atuais, mas ao mesmo tempo é necessário a gente sair dos tempos atuais para conseguir falar desse tema. Então, eu vou falar um pouquinho do atual, mas en passant, não quero me prender nisso, ainda mais que a Dani é dura no tempo, pelo que eu vi ali. Então é difícil falar desse tema sem se amarrar ao presente, então eu deixo só algumas questões essenciais do que a gente está vivendo hoje, né? Nós estamos vivendo hoje o que a gente chama de necropolítica, né? A política da morte, da destruição. Nós estamos vivendo isso intensamente, né? A gente até tem um meme, né, que é o SOS, né? O S dos rios de lama, da mineração, o O da Amazônia queimando e o S do óleo espalhado, das dezenas de conselhos de participação que foram destroçados, né? Justamente 2 deles eram quem tinha o plano de prevenção, porque com óleo você tem que agir rápido, com boias não foi feito, nem boia, você pode botar até palha de palmeira para segurar. Então nós estamos vivendo um momento de destruição da política, né? E uma guerra, que não é gerada por nós, mas é uma guerra contra o conhecimento, contra a diversidade, contra a cultura, contra o meio ambiente, contra a democracia. Eu resumo isso com uma guerra contra a vida, né? E é um momento, então, de luta, né? Porque, ao mesmo tempo, a gente está num momento crítico da humanidade, em que, por exemplo, a Amazônia, se a gente chegar aos 25% de destruição desse bioma, o que está em ritmo acelerado que pode acontecer, a Amazônia, que ela é muito mais que um pulmão, ela é um regulador do clima, a gente pode ter um processo de desertificação que não há como voltar atrás, porque foi uma conquista dura da vida, por bilhões de anos, conseguir trazer a umidade para dentro do continente. E a mata, ela é o elemento que consegue equilibrar a pressão com relação à pressão dos oceanos, e sem essa mata amazônica e também da Rússia, a gente não tem umidade dentro dos continentes, e com isso não tem condições para a vida como a gente a conhece.
Então é um momento de luta e luto. Então, mas é difícil, a gente não fala da conjuntura atual, então, mas é necessário ir além do que ocorre hoje. Então, passo para frente. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles são interessantes, mas eles já marcam essa virada dessa necropolítica que nós estamos chegando a hoje. Então, já estava se dando no momento que estava começando a ter um domínio cada vez maior de grandes corporações sobre a ONU, né? Foi nessa época de construção dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que a maior parte do orçamento da ONU começou a ser mais de corporações do que dos Estados nacionais, que por mais críticas que nós tenhamos aos Estados nacionais, pelo menos eles são rincões de graus baixos de alguma democracia, enquanto que nas corporações não há nenhum elemento de democracia, né? E isso gerou uma série de problemas, né? O principal problema que está chegando nos países cada vez mais fortemente foi com relação ao tal do Means of Implementation, né? Os meios de implantação, em que foi colocado um papel forte para o setor empresarial agir como sendo o ator para resolver os problemas sociais, tentando retirar do Estado essa posição. E isso é um problema que eu vou trazer um pouquinho mais para frente. Então, se a gente olha os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no seu eixo 4, que é esse da educação, a gente percebe, né, eu sugeriria, em vez de ir simplesmente no agenda2030.org.br, é legal ir no do IPEA, que é o ipea.gov.br/ODS, porque ali está bem legal, que você bota a meta da ONU, aí você bota a meta traduzida para o Brasil, e quais são os indicadores no Brasil para poder dar conta disso, às vezes com link já para o IBGE, já para ver como é que está o cumprimento dessas metas, né? Então, eu não vou poder ler todos eles, né? Vai do 4.1 até o 4.7, depois o ABC, mas o que é interessante, eu ia passar por eles, mas eu percebi que não vai dar, então, por favor, passem por eles. Mas o que é interessante é que muito se fala de taxa de presença nos instrumentos de formação, seja no ensino infantil, na educação formal do fundamental e do médio, e depois no ensino profissionalizante e superior. A presença nesses espaços, pouco se delineia sobre a qualidade desses espaços, e é a hora que eu brinco, eu falo que educação em si não é positivo. Educação em si é educação, ela pode dogmatizar, pode aprisionar ou pode libertar, emancipar. Então a educação não significa nada. Isso vale para a agricultura, isso vale para a mineração, inclusive, que é a nossa grande luta que nós temos lá na nossa região. Existem possibilidades da mineração difíceis, né? Porque tem que mudar o modo de produção também. Então, pouco se delineia sobre isso. E a única hora, quando chega no 4.4, quando vai falar das competências que devem ser desenvolvidas, a única hora que se fala sobre alguma área temática na educação, o único tema que aparece no Mundial, né, no da ONU, é empreendedorismo. A única coisa que apareceu, não apareceu nenhum outro tema, artes, cultura, filosofia, nada disso apareceu. O único tema que apareceu foi empreendedorismo. E no Brasil, a tradução para o português, entre aspas, para as políticas do Brasil, traduziu isso para empreendedorismo e TICs, tecnologias da informação e comunicação, que é a área que eu trabalho, desenvolvo com software livre, né? Mas eu achei estranho que a única área temática profissional que apareceu foram essas, o que é uma loucura, né? Mas enfim, o que tem de positivo nos ODS é superar desigualdades de raça, orientação sexual, credo, enfim, pobreza e riqueza no acesso aos instrumentos. Quando fala de infraestrutura, que é no 4A, você não fala de uma sala de cultura ou de artes ou de cinema, não tem. O que tem ali é apenas para desenvolvimento de áreas específicas. Sempre quando vai falar que a pessoa vai ter que saber algo, que são as taxas que se chega no Brasil, é leitura e matemática, só. Nada mais, leitura e matemática. E quando fala leitura, é ler, não é leitura de mundo, quem me dera, que se fosse leitura de mundo já estava bom. Não, é ler. O que não significa nada, gente. Quantas pessoas leem e sabem matemática e matam? Hitler, por exemplo, ele lia e sabia matemática. Mas o 4.7 é legal, é ali que tem muito foco ali é a hora que fala que a gente tem que ter a questão ambiental, uma educação que avance para um pensamento de cidadania e tudo mais.
Mas enfim, aí quando chega no Brasil, repete só, não traduz para o Brasil, e aí fala indicadores para monitoramento. Nesse nós não temos indicadores. Isso para mim é muito significativo. Então, a gente percebe alguns buracos que têm que ser superados. E aí eu aconselho a todas e todos que vejam o Plano Nacional de Educação, que foi um esforço coletivo gigantesco no Brasil, que está sendo destroçado, assim como qualquer coisa que envolva democracia nesse Brasil está sendo destroçada. Espero que possamos voltar atrás, né, ou possamos ir para frente. Mas é muito legal, ele está expresso na Lei 13.005 de 2014, foi um processo longo, foram 3 anos para conseguir aprovação no Senado, processo difícil, porque tem contradições internas, ele tem vários elementos de Frankenstein, mas tem coisas muito positivas. No artigo 2º, a gente tem no item 4º uma definição de qualidade, no inciso 4º, no inciso 7º, a ideia de promoção humanística e cultural, e no item 9, a valorização dos professores e das professoras, que para mim é a parte essencial quando a gente fala de educação, que é as pessoas receberem um salário digno e não uma ideia de voluntariado para o professor, que isso é um total absurdo. Bem, a gente tentou entrar nisso, a gente tem as recomendações da economia social e solidária para os objetivos do desenvolvimento sustentável pós-2015, e eu não vou poder entrar nisso. Quem quiser pode consultar, procura na internet recomendações da economia social solidária. A gente tem uma série de propostas, principalmente de indicadores. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque a gente só pode falar de uma educação sustentável se a gente tiver uma sociedade sustentável. Eu lembro de reuniões de professores, meu filho também está na escola pública, aliás, pelo amor de Deus, vai morar em Caldas. Ai, meu Deus, essas fotos aí, porque a gente vive tendo conflitos saudáveis com os nossos professores lá, buscando a retirada da Coca-Cola, do açúcar, do Tang. Pois é, não, eu percebi ali, estava bem bonito. Eu estava ali encantado, enamorado, mas eu não viria morar no Rio de Janeiro, que eu não aguentaria. A gente tem que trabalhar uma sociedade sustentável. Quando a gente trabalhar uma sociedade sustentável, a gente tem que pensar quais são os motores do desenvolvimento. Porque se o motor do desenvolvimento é a reprodução do capital, a gente está se alienando dos processos de vida, a gente está rompendo com os processos que nos trouxeram até aqui, nesse planeta azul que está correndo aqui no meio do universo a 2.000 km por hora por aí, no meio de um grande vácuo, né? Então, vida quer viver. A vida, ela é um processo de construção. Como que a gente pode ter a vida no centro da economia? A vida como motor de desenvolvimento, ou como centralidade da economia, a reprodução da vida. Então, na minha escola, em umas discussões que a gente tinha, o pessoal falava assim, mas o teu filho, é o contrário do que aconteceu com você, mas o seu filho é o único que come fruta quando a gente oferece. A gente tenta, a gente bota leite condensado, bota açúcar, bota Neston. Eu falo, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo com isso? Mas tudo bem, fiquei quietinho nessa hora, fiquei tranquilo, né? Porque você tem que dialogar, né? Vamos lá. Mas aí perguntaram, qual é o segredo? Aí eu fiz uma pergunta, em vez de falar o segredo, eu perguntei, vocês comem fruta em casa? Aí, não. Ou seja, tenta entuchar a fruta no filho, mas não come a fruta. Fica difícil, né? A gente tem um tesão por fruta lá em casa. A gente é meio caro, né? Nossa renda é baixa, porque morar em cidade pequena a gente tem que viver com menos, porque também não tem emprego lá. Mas a gente tem uma renda baixa, mas o que a gente gasta é com fruta. Então, por isso que meu filho tem tesão com fruta, né? É um processo que vem. Então, a sociedade tem que ser sustentável para que a educação possa ser trabalhada, porque é um processo mais amplo. Bem, saindo da economia solidária, qual a educação para a sustentabilidade? Que tipo de educação? Coloquei alguns elementos para poder chegar a uma conclusão, que é o mais importante que eu teria para trazer na nossa conversa. Pensando a educação para a sustentabilidade, nos nossos processos lá em Caldas e também nos processos nacionais e internacionais que nós temos trabalhado, a gente tem que trabalhar muito os processos de escuta, capacidade de escutar e menos afirmar, que é um dos problemas que a gente está tendo com a sociedade dita da informação, que a gente está tendo essa chutação de balde. Eu afirmo algo sem ter o menor elemento, sem estudar, sem nada, sem tentar refletir, parar, e escuto pouco. E isso envolve curiosidade. Eu brinco, eu sei que eu vou provocar, alguém vai ficar chateado comigo, mas eu brinco que eu sou uma pessoa extremamente materialista. E eu brinco que se você for extremamente materialista, você se torna holístico e espiritualizado. Porque a gente começa a perceber a beleza dos processos de vida, a beleza dos processos de redução de entropia na construção da vida com relação a uma lei mais ampla que seria do aumento da entropia.
Então a gente tem que estimular os processos de abertura, de curiosidade, de maravilhamento, de se maravilhar. Ver a beleza da cultura, da diversidade, buscar empatia transfronteiriça, a fronteira do eu para o ele, para o nós. Como a gente pode avançar para ter empatia por quem é totalmente diferente de mim e perceber essa pessoa como potencialmente uma amiga, um amigo. O bem viver, né, que é esse tema, Sumak Kalsai, que eu não vou poder entrar em muito detalhe, mas essa ideia de uma sociedade que as pessoas se olham no olho, cooperam, trabalham juntos. Estimular a cooperação, a sinergia, a construção coletiva. O aniversário de Caldas, a gente faz uma gincana, em que é vermelho contra branco, e vira uma guerra na cidade, para celebrar o aniversário da cidade. Não é um mutirão coletivo para fazer algo e todos celebrarem juntos que fizemos um novo jardim, ou uma nova solução, uma nova casa. Não, não é um mutirão, é a guerra. Isso vale também para a escola, né? Você vai passar uma colinha para o seu amigo, você é punido, né, por isso. Ou seja, a gente tem pouco estímulo ao nosso processo de ter paciência com a democracia, com a cooperação, com a construção coletiva. A gente está com muita pouca paciência, estamos todos muito desgastados, até porque talvez a gente, enquanto espécie, esteja em extinção. E leitura de mundo. Leitura crítica do mundo, perceber o mundo, olhar para além das superficialidades. Eu sempre brinco que a educação para o meio ambiente tem que ter treinamento semiótico, né? As pessoas conseguirem lidar com a propaganda de maneira adulta e perceber que aquela mulher gostosa do lado do carro não é o carro que está sendo vendido, é o seu desejo por aquela mulher e não o carro. Enfim, como trabalhar isso com as pessoas para a gente ter uma certa resiliência, como estimular a capacidade de sonhos mais amplos, que ir para o próximo rodeio, né? Que ter o próximo Fairphone ou o próximo tênis. Como conseguir estimular sonhos que sejam: quero ser uma pessoa plena, quero ser quem sou de maneira bonita. E como nos enraizar na resistência e na resiliência. São elementos, né? Para isso a gente precisa de indicadores, a gente precisa avançar em indicadores. Existem vários indicadores nesse sentido, e eu sinto falta quando a gente fala dos ODS. Os PNEs, quem puder dar uma olhada no observatório, né, o OPNE, né, o observatório do PNE.org.br. É legal que lá já tem mais indicadores, mas muitos deles ainda estão simplesmente com relação à presença. Mas a gente tem, por exemplo, os indicadores ligados à agroecologia, que você consegue ter o índice de mercantilização versus o índice de campenização ou de soberania sobre o território, a importância do trabalho, do cuidado, que muitas vezes está nas mãos das mulheres, para o desenvolvimento da economia, como você tem indicadores econômicos que dão valor para isso, os indicadores que já tentaram ser colocados, como FIB, vários indicadores de bem viver. Existem vários indicadores que podem ser trabalhados, que não são mera matemática, mas são capacidade da gente incluir no nosso cômputo de desenvolvimento sustentável outros elementos. Mas aí eu chego perto do que eu queria trazer. Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem para trabalhar uma educação para a sustentabilidade, que é o nosso tema aqui, é superar o medo. O medo da morte, que é o medo da vida. Nosso medo de morrer se espelha no medo de viver. E o medo da morte, que é o medo da vida, ele te leva a tentar estar no terreno conhecido do homogêneo, e tentar negar o que é diferente de você por medo. E essa negação vai aumentando as fronteiras e os muros. O Trump fez uma fala muito boa na ONU. O Trump e o Bolsonaro fizeram ótimas falas na ONU, que deixaram muito clara essa guerra entre os chamados globalistas, ou os que querem superar a fronteira. E Trump falou: os globalistas perderão. Quem vencerão são os patriotas, são aqueles que só querem defender a sua propriedade privada e o seu umbigo. Esses são os que vencerão, o medo vencerá. Essa é a afirmação que nós temos com a política da morte, com a política da homogeneização, com a monocultura na produção da agricultura, mas também a monocultura na cultura, na diversidade, no nosso cabelo,
no nosso sexo, no nosso gênero, nas nossas opções. Essa monocultura é a falta de diversidade, de biodiversidade, é a morte. É só a gente olhar. Quando a gente tem uma latinha de Coca-Cola que acabou de cair na Baía de Guanabara, ela tem um alto contraste do vermelho com relação ao resto ali do mangue, né? Depois de muito tempo, ela vai homogeneizando. O contraste é quando a gente tem vida, é quando a gente tem dinâmica. Então, a gente superar o medo é a gente ser capaz de sermos humildes, escutar e ter empatia pelas outras pessoas. E o estágio que nós estamos hoje, de colapso da civilização, que não necessariamente é uma civilização positiva, ela é, se nós colapsarmos, ela vai ser a vitória do medo. Então eu queria terminar dizendo que o momento hoje não é de assistir, o momento hoje não é de olhar as redes sociais e de assinar abaixo assinado. Se é guerra que se quer, façamos a guerra e compreendamos o que significa estar em guerra pelo amor, né? Não morte, amor que supera as barreiras do medo, para a gente poder ir rumo ao desconhecido. Que a nossa escola para a sustentabilidade seja na luta, na organização, num grêmio, num sindicato, numa greve, num coletivo, num grupo, numa realização semanal de piqueniques, seja lá o que for. E que também o nosso espaço de aprendizado na educação para a sustentabilidade seja também no nosso trabalho, na produção econômica, no nosso processo de nos remunerar e garantirmos a nossa subsistência. Então, que o nosso processo de fazer economia, que o nosso processo de viver, que o nosso processo de lutar nessa guerra que nós fomos colocados, e é uma luta pela vida e pela sobrevivência da espécie humana, nós tenhamos aí a escola de aprendizado. Viva a luta, viva a vida. Obrigado, gente.